Irmãos, antes de iniciar o vídeo, eu vou responder uma pergunta que alguns me fizeram nas redes sociais sobre por que Irã não pode ter uma bomba nuclear. Eu acredito, irmãos, que essa indagação ela é legítima, porque nem todos sabem o porquê dessa proibição. Mas tem alguns que, infelizmente, além de não buscarem informações reais sobre o que está acontecendo, eles vomitam, é isso mesmo, uma série de besteirol, defendendo uma certa bandeira de unhas a dentes, repetindo que aquela entidade maligna, ela fala sobre Israel junto com seus opressores. Então, é o seguinte, pelo ponto de vista jurídico-legal do direito internacional, existe um tratado entre os maiores países que é chamado o Tratado de Proliferação Nuclear, que diz o seguinte: todos os países signatários concordam em não construir ou usar a energia atômica para construir uma arma. Eu vou tentar explicar para vocês e sei que vocês vão sair daqui bem conhecedores do que está acontecendo. Ou seja, esses países que assinaram esse acordo, eles abdicam de ter uma bomba atômica. O tratado diz que somente 5 países no mundo estão autorizados perante o tratado a ter a tal bomba atômica. Os países são Estados Unidos, a Rússia, a China, o Reino Unido e a França. Esses são 5 permanentes no Conselho de Segurança que podem ter autorização para construir a tal coisa, de acordo com o direito internacional. Então, o objetivo, irmãos, desse Conselho de Segurança, pelo que eu entendi, é prevenir conflitos armados, essa coisa que eu estou escrevendo, promover o desarmamento e garantir que armas perigosas não caiam em mãos erradas. O Conselho ele também pode adotar resoluções que condenem a proliferação nuclear e impor sanções a países que violam tratados internacionais ou que são suspeitos de, vamos dizer assim, desenvolver coisas nucleares. Então vejam isso, porque em casos extremos, o Conselho ele pode autorizar, sim, o uso da força para impedir a proliferação de armas nucleares, embora essa seja uma medida tomada com muito cautela. O Conselho também, vejam bem, ele pode solicitar à Agência Internacional de Energia Atômica que realize inspeções em instalações nucleares para verificar se estão sendo usadas para fins pacíficos. Então, as lideranças mundiais, quando estavam fazendo o acordo, concordou que esses países, esses 5 países que eu falei, eles têm poderes especiais ou status de autoridade diferenciados, porque eles são membros do Conselho de Segurança permanentes, tendo poder de veto. Quando esse tratado aconteceu, apenas 3 países não concordaram, que são a Índia, o Paquistão e Israel. Houve outro país que tinha concordado, mas resolveu rasgar o tratado e abandonou. Esse país foi a Coreia do Norte. Então, irmãos, esses 3 países que eu falei para vocês, que são a Índia, o Paquistão e Israel, não quer dizer que eles não aceitaram o acordo.
Eles só não quiseram se comprometer legalmente, juridicamente, em não ter a bomba. Ou seja, eles não quiseram assinar o tratado, mas nem por isso eles estão contra o tratado. Eles só não quiseram se assumir publicamente, porque eles falaram que por eles a construção de uma bomba atômica está fora dos projetos deles, porque eles já consideram essa manipulação desse artefato nuclear erradíssimo. Por isso que eles não se comprometeram em assinar, porque eles acreditam que isso é errado, entenderam? Ou seja, eles iriam investir em outra coisa que não isso. Então, eles não estão descumprindo nada porque não assinaram nada e declararam que não iriam fazer isso. Ou seja, se algum dia eles fizerem, as consequências podem até ser grandes, mas não serão como está sendo no caso do Irã, porque você não é obrigado a assinar nada, em fazer nenhum acordo. Pelo que eu entendi, a assinatura ela é voluntária e não é obrigatória. Mas precisa de ficar entendido que existe pressão diplomática sim acerca disso. O mundo inteiro entende que se outros países, além desses, começarem a fabricar a bomba atômica, isso sim seria um problema. E de fato seria. Então, quando o Irã ele começa a fazer algo que foi proibido, algo que ele mesmo concordou que não faria, inclusive assinando o tratado de proliferação, o que acontece? Ele tem que cumprir aquilo que ele assinou voluntariamente, ou então pagar por ter assinado. E aqui estão as obrigações perante o tratado. Deixar que os inspetores verifiquem o que o Irã tem feito. E não só o Irã, mas todos os outros países que estão dentro desse tratado. Agora, se os inspetores eles não podem verificar, é mais uma violação de suas obrigações perante o tratado. E o Irã tem feito isso. Então, o que aconteceu? A Agência Internacional Atômica, que é responsável por fiscalizar aqueles que fazem parte do tratado, diz que o Irã, sim, ele está juntando material, enriquecendo acima do permitido e construindo instalações clandestinas para o programa nuclear, violando a lei que ele mesmo assinou. E isso, irmãos, não é certo perante as lideranças mundiais, diante da ONU e de todo mundo que concordou com esse tratado. Inclusive, o Brasil assinou o tratado e temos visto aí uma certa entidade maligna defendendo de que o Irã pode sim construir armas atômicas. Como isso? O Brasil não tinha assinado? Pois é, isso está em todos os sites de notícias. Basta vocês pesquisarem e ver o que essa entidade falou. Então, a Agência Internacional da ONU, e não sou eu que estou dizendo, relatou que quando viu essas coisas que o Irã estava mexendo, que são coisas proibidas, eles entenderam que o tratado estava sendo sim violado. Inclusive, o Irã não permitiu que eles fizessem inspeções, que eles verificassem o que ele estava fazendo. Por isso que as autoridades desconfiaram do que estava acontecendo. Então chegou Israel com a inteligência israelense pesquisando e confirmou e mostrou em documentos de que algo estranho, que movimentações erradas estavam acontecendo, ou seja, o Irã violou o tratado. O problema, irmãos, é que tem um país aí que é governado por entidades malignas,
das esferas inferiores que não faz nada, não fabrica nada, que não tem exército, que não tem lei, que está sendo acusado de violar as leis e enviar toneladas de material para o Irã. E eles já estão sendo investigados. Se isso realmente aconteceu, e tudo indica que sim, quem vai pagar, irmãos, é o povo. E o povo vai pagar tão caro que jamais irão se esquecer o dia que eles fizeram aquela tal letra que vocês sabem com a mão. Por quê? Haverá sanções internacionais, não só pelos Estados Unidos, mas por toda a Europa e parte do Oriente Médio, sobrando talvez a amizade da China e sua governança, mandando e desmandando naquele lugar. Vocês acham isso brincadeira? Irmãos, tem coisas que essas pessoas nunca mais vão comprar ou adquirir. Porque quando um país ele é sancionado, a economia desaba, o poder da compra desaparece, a educação que já era pouca, ela se torna mais inútil e a saúde pública entra num caos sem precedentes. Não é à toa que o país vizinho, o povo, para comprar um simples remédio para dor ou pressão, às vezes eles ficam meses na fila para conseguir. E sabe o que é pior? Eles não conseguem. Porque lá não existe a indústria farmacêutica fornecendo medicamentos e eles não conseguem fabricar. Ou se fabricam, não tem o material necessário para a manipulação. Então, amados, chegamos aonde o papai do terror queria. Sem aliados ocidentais para ajudar a desenvolver a economia, o povo logo vai ficar sem internet, sem lei para os mais fracos, sem justiça, sem nome, sem pátria. É um eterno pesadelo, porque logo não haverá eleições e se houver, vocês já sabem quem vai ganhar. Então, faz aquela letra com a mão aí, porque isso está prestes de acontecer. E se acontecer, vamos pedir ao Senhor que não. Isso faz parte de um projeto que foi desenhado e esquematizado para acontecer e acontecerá se Deus não intervir. E o outro? E aquele que é famoso, aquele que é mito? O que vai acontecer com ele? Bom, irmãos, eu acredito que ele vai para a terra do tio Sam, aproveitando a boa fama como mocinho, junto com a Cinderela e os filhos amados. É isso aí. O povo, irmãos, é só um detalhe, nada mais. Vocês ainda não pensaram sobre isso? Que nós somos um detalhe? Um detalhe para manifestar alguma coisa por ele, para o benefício dele, enquanto milhares estão na gaiola sem nenhuma ajuda. Então, entenderam o grau do abismo que nós estamos sendo jogados? É isso aí. Então eu espero que vocês agora, que ficam defendendo a tal bandeira, que acredita que o Irã é o mocinho também do filme de terror que nós estamos vendo, assistindo ao vivo, né? Sendo transmitido assim simultaneamente. Eu acho que agora, se vocês abrirem a cabeça com um pouco de QI que tem e vocês começarem a raciocinar, vocês vão entender por que o Irã ele não pode construir a bomba atômica, porque ele assinou um tratado e agora ele quer quebrar. Então antes não tivesse assinado. É simples assim. Então, irmãos, eu vou deixar aqui também a minha opinião sobre Israel. E por que esses idiotas inúteis
que ficam na internet acusando Israel de alguma coisa não sabem nem sequer avaliar a situação desgraçada que o próprio país se encontra e ficam se amaldiçoando ainda mais, criticando e amaldiçoando um povo que o Senhor elegeu para ser seu. Eu vou tentar explicar para essas pessoas se é que isso é possível. Muitos aqui, nesse país, e não só aqui, parece que a mediocridade, a burrice, ela não está só aqui no Brasil, ela está no mundo inteiro. Muitos que repetem esses chavões batidos de que os judeus controlam o mundo, os judeus criaram o comunismo, os judeus isso e aquilo, quando todo mundo começa a repetir essa mesma coisa, isso fica como um transe. Observem para vocês verem. Aí é o momento da gente questionar. Eu sei que nós todos somos facilmente manipuláveis. É obra do maligno matar, roubar e destruir. Mas nós precisamos buscar conhecimento e entender o porquê dessas coisas. Vejam aí o nível das desinformações desses fazedores do L e como eles julgam essas questões importantíssimas que estão acontecendo. Pertencer a Israel espiritual é algo precioso e único. Isso significa ser parte da família de Deus. Muita coisa que se fala sobre os judeus são informações inseridas pelos filhos das trevas há décadas. Essas pessoas, elas pegam essas informações batidas e começam a repetir isso como verdades absolutas, sem estarem da posse plena dos fatos. Irmãos, Deus escolheu os patriarcas para serem portadores da palavra. Deles foi formado o povo judeu. Agora, algo extremamente importante é que o Filho de Deus nasceu em meio ao povo judeu. Jesus era judeu. Eu sei que existem grandes debates sobre isso, mas o meu entendimento é esse. O Filho de Deus, o Criador do universo, ele esteve entre esse povo para ensinar que o Israel de Deus, ele deveria lançar sobre os outros povos a percepção de quem realmente é Deus, quais são as suas leis e que tudo quanto existe, que foi feito por ele e que sem ele nada do que foi feito se fez, tudo veio do Senhor, do nosso Criador. Então, antes dele ou depois, ninguém é Senhor senão ele. Vejam que aquela mulher que disse para Jesus que os cães, eles comiam migalhas da mesa dos donos, ela era uma das ovelhas perdidas. De onde? Da casa de Israel, que os judeus consideravam como uma pessoa sem dignidade, mas que Jesus veio para resgatar. Ao invés de terem seguido as instruções espirituais, a nação, ela se fechou como cães. Jesus disse que os verdadeiros cães, os escravos, eram os próprios judeus. Quando os judeus mataram Estevão, o Senhor seguiu com o seu plano, voltando-se para os gentios e deixou os judeus para trás. Mas no futuro, na decisão final, milhões de judeus sinceros virão. E nós já estamos nesse período em que os verdadeiros judeus estariam sendo levantados dentro da nação eleita por ele, que se chama Israel. Então vejam que coisa maravilhosa. Milhares deles, se não milhões, serão levantados dentro de Israel nessas últimas horas. E eles virão, irmãos, como verdadeiros atalaias. Eles serão aqueles que vão dar
continuidade na nossa pregação. Irão ter confronto direto, não com o sistema, mas com o próprio maligno encarnado. Então, os filhos de Abraão, herdeiros da promessa, eles serão despertados nesse tempo do fim dentro de Israel. Esse Israel que a maioria estão amaldiçoando sem saber. Irmãos, eles estão dormindo, mas eles são o povo eleito do Senhor. Vamos colocar assim: o povo eleito, amado pelo Senhor, a menina dos olhos de Deus, eles são de Israel. Vejam que, embora eles estejam adormecidos pelo orgulho, eles seguem à risca o Velho Testamento. Por quê? Porque eles são fiéis ao Senhor. Embora eles tenham negado a Jesus Cristo, mas eles serão despertos a tempo. E o tempo está chegando. Então não cabe a mim ou a vocês condenarmos a nação de Israel ou julgar suas ações por não aceitarem o nosso Salvador Jesus Cristo. Isso é com Deus, Ele que é o juiz, o Senhor dos exércitos, aquele que tem o trono acima dos céus, cuja presença pode aniquilar qualquer um por causa do seu poder, aquele que, diante dele, nós somos como gafanhotos e as nações da terra como uma gota no oceano. Esse Deus que servimos, o Deus de Abraão, Isaque e Israel, é quem irá julgar os seus eleitos. Quanto a nós, o nosso dever é orarmos pela nação de Israel e fixar os nossos olhos nela como marcador dos tempos. Por que eu estou dizendo isso tudo sobre Israel? Primeiro, porque o nosso canal, ele usa esse símbolo. Vocês já perceberam que nós usamos o símbolo da nação de Israel? Porque o Senhor, Ele pediu que assim fizéssemos. Nós temos um chamado. E depois, em outro vídeo, eu quero dar o meu testemunho para cada um de vocês entenderem o significado desse símbolo que nós usamos para apresentar o nosso canal. Talvez, irmãos, seja por isso que espiritualmente nós somos tão perseguidos. Talvez por usar o símbolo de Israel. Então são laços muito estreitos e compartilhados de alguma forma com a mesma perseguição e com a mesma dor. Então, irmãos, o propósito de Satanás, nisso tudo que estamos vendo, é lançar o mundo contra essa terra num só ódio e destruir cada judeu existente no planeta, porque Satanás não sabe qual judeu será salvo. E as profecias, elas indicam que no mistério de Deus, na formação do Israel celestial remanescente, uma grande parte virá dos judeus. Então, eu tenho pena dessas pessoas que são levadas nessa onda de ódio por causa do papai, por causa da bandeira que eles levantam, que nutrem essa malignidade de ver o sangue judeu correndo pelas ruas, que fazem manifestações contra Israel nas ruas, como vocês viram uma que aconteceu dias atrás. Irmãos, essas pessoas certamente elas já fizeram uma escolha. Aquilo que vocês estão vendo é um abismo puxando outro abismo. E eu sei que muitas coisas que eu falo, elas não irão surtir efeito. Por quê? Porque a era da informação, ela acabou. Ela acabou porque as pessoas, elas decidiram a viverem cegas, surdas e mudas nesse sistema maligno que estão vivendo. Foi a escolha delas. Por isso que nós estamos assim. Então, é preciso aceitar um fato de que muitos canais, eles têm doutrinado grande parte das pessoas a odiarem os judeus. Estranho que eu vi um pastor algum tempo atrás. Esse pastor me parece que ele é da Angola ou de Moçambique.
É um pastor que tem um canal aí. Gosta muito de fazer lives, gosta muito de cantar, porque parece também que ele é, segundo ele, um levita. Eu vi esse homem, eu ouvi e vi esse homem falando que não devemos orar por Israel, porque Israel já está corrompida. Misericórdia, irmãos. Acorda. Que isso? Isso faz parte do plano maligno do Satanás, de fazerem as pessoas odiarem os judeus. E elas falam sem sabedoria sobre temas como os protocolos dos sábios de Sião, sobre o Talmude, sobre a elite judaica, sobre esse homem que eu estou escrevendo o nome aí agora, porque eles também têm colocado ele agora como um herói, sobre a sinagoga de Satanás, que é Israel. Então é tanta heresia, é tanta blasfêmia, que só a misericórdia. Porque eu digo que esses temas, eles estão sendo tratados sem nenhuma sabedoria. Justamente por causa da nação eleita de Israel, do povo que o Senhor elegeu para ser seu. Infelizmente, irmãos, o brasileiro médio, ele é muito desinformado. Por isso que eu falo tanto para vocês. Embora eu seja pobre, eu não pertenço à elite, não pertenço à classe média alta. Eu sou uma pessoa bem mediana. Eu sei que eu tenho sabedoria porque eu busco conhecimento. Porque somente tendo conhecimento, irmãos, é que somos livres para pensar fora da caixa e desatar os nós da matrix que nos prende. Irmãos, o grande despertar, ele simboliza uma transformação profunda no nosso ser, na nossa pessoa como todo. Isso impacta as nossas vidas. Por isso que eu falo para vocês, antes de debaterem um assunto, a gente tem que buscar entender o porquê que aquilo está sendo tão massacrado do ponto de vista dessas pessoas inúteis que estão no mundo aí fazendo L, levantando bandeiras que eles nem sabem o que significam. Então, eu creio assim, é tempo de despertarmos como filhos da luz. É tempo de mostrarmos ao mundo que nossa luz, ela tem o poder de alumiar as trevas e trazer o conhecimento para aquelas pessoas que estão assim adormecidas diante desse sistema iníquo e ímpio que está pairando sobre o mundo. Porque o tempo de juízo, ele está chegando. Então nós temos que buscar as coisas que vêm do alto. Não foi assim que o Senhor falou? Quando virdes essas coisas, levantai as vossas cabeças e vede que a vossa redenção, ela se aproxima. E é isso que temos que fazer. Vamos orar, irmãos, para que a nossa nação, ela seja livre dessas interferências malignas que estão aí, que o nosso país, ele não venha a ser sancionado, que nós conseguimos voltar a ter, enfim, a nossa liberdade e que possamos continuar alertas, porque em breve grandes desdobramentos vindo de Israel estarão chegando ao mundo. Lembrando que Israel é o relógio profético do Senhor. Por isso que nós devemos estar atentos a tudo que acontece lá. Então, irmãos, eu espero ter tirado essa série de dúvidas que muitos tinham e que muitos vêm me condenando por eu usar o símbolo de Israel no canal e estar sendo instrumentos usados pelo maligno para tentar me abater. Eu não vou me abater, irmãos. Enquanto o Senhor permitir, eu estarei usando esse canal como um canal de bênçãos e de alertas para cada um de vocês.
Amém, amados? Então fiquem todos na paz do Senhor e aguardem pelo próximo vídeo.